Infinity é um filme de ação, aventura e ficção científica de 2021, dirigido por Antonin Fuqua. O filme é uma adaptação do livro The Reconnaissance Papers e acompanhamos a história de Evan Michael, um homem assombrado pelas memórias de suas vidas passadas. Mas seu dia a dia muda quando ele encontra uma sociedade secreta que pretende acabar com o mundo. Teve vários elementos do longa que eu simplesmente odiei. E eu poderia começar falando das qualidades da obra, mas são tão poucas que fica difícil. O filme começa com uma narração enquanto vemos um plano aéreo mostrando uma cidade no México. E através da narração, conhecemos alguns personagens, um pouco do universo, um pouco sobre esse dom de renascer em outro corpo. Mas enfim, tudo isso é apresentado nessa primeira cena, que não só é desnecessária, como atrapalha do desenvolvimento da própria história. Porque seria muito mais interessante nós descobrirmos tudo isso simultaneamente com o protagonista, que no começo não faz a mínima ideia que tem esse dom, e muito menos que existem organizações atrás dele. Tem até a solução de um plot twist que o diretor literalmente mostra no começo da obra. Fica óbvio demais para o espectador. Mas a sequência do carro, por mais que seja desnecessária, é uma das melhores do filme. E não se engane, porque ela não é boa, mas tem alguns pontos interessantes, como a troca de perspectiva, mas não é o suficiente porque mostra muito dos defeitos do longa, que ainda falarei no vídeo. As cenas de tensão não funcionam. Na verdade, até parece que eu estou assistindo os Trapalhões, porque basicamente toda a atmosfera que o diretor cria não funciona. As cenas não têm criatividade, os personagens são escrachados e tomam as piores decisões possíveis. Isso quando o diretor não esquece alguns personagens em cena, e acontece nesse filme. As cenas de ação são mal coreografadas, parecendo crianças da quinta série brigando, e extremamente repetitivas, porque a montagem usa de cortes rápidos demais que mal conseguimos entender o que está acontecendo e utiliza vários planos diferentes em uma pequena ação, para dar uma ênfase no momento, ou usando do slow motion também em excesso. Fica repetitivo porque é um dos únicos recursos que a direção apresenta. Tem até algumas cenas que o protagonista aparece treinando, mas só tem uma cena que ele realmente luta. O resto é tudo perseguição com veículos, então não entendi porquê dessas cenas. É muito triste ver um diretor tão talentoso como o Antonin Fuqua fazendo uma obra desse nível. Ele que dirigiu O Protetor, 7 Homens e um Destino de 2016, Nocaute, Dia de Treinamento, e parece que ele não tinha controle algum sobre o filme, porque tudo que ele tenta falha miseravelmente. O diretor me parece tão perdido com o roteiro que acaba virando um desastre total. Por exemplo, tem 2 personagens que estão apaixonados há literalmente 500 vidas atrás, e não são esses 2 que estão na tela, mas o diretor força um romance entre eles que não tem um diálogo no roteiro ou algum momento que pareça que pode ter um romance entre eles. Ele faz isso subindo uma trilha mais amigável, planos bem fechados, um bem próximo do outro olhando bem no fundo do olho, que parece que eles vão se beijar a qualquer momento. Mas não. Então tudo acaba ficando cômico ou confuso, e essa com certeza não era a intenção do diretor. I don't know about you guys, but I could use a drink. Come on, we don't have time for... Security locked out. I'm hit. You alright? Os atores estão muito mal, sem exceção. O protagonista, interpretado pelo Mark Wahlberg, demonstra seus sentimentos igual uma porta, e o antagonista, interpretado pelo Chiwetel Ejiofor, está horrível. Ele aparentemente era para ser um personagem sombrio, mas é caricato demais, fazendo caras e bocas, e além disso, fala sussurrando o tempo todo, que chega a ser insuportável. A direção de arte até tenta construir alguns cenários legais, mas a fotografia acaba não ajudando, sendo ou muito escuro ou muito fechado. E o figurino, resumindo, tá todo mundo de preto, praticamente o tempo todo. Acredito que na tentativa de ajudar a deixar a obra mais sombria, mas acaba também não funcionando. A trilha sonora também não faz muito sentido. Por ser um filme que fala de vidas passadas, eu imaginaria que iria tocar umas músicas mais antigas, mais clássicas e épicas, e até toca uma ou outra.
Tem até um momento em uma das lutas que a trilha é composta por tambores, e fica até que interessante, mas no resto, toca um trap genérico e novamente tirando a imersão do espectador nesse universo. A fotografia também é ruim, tem uma cena que exemplifica bem essa fotografia, e em um certo momento, um dos personagens toma uma flechada de bem longe. Depois ocorre um corte e vemos o atirador, e logo em seguida, um enquadramento mostrando a perspectiva do assassino. E olhando dessa perspectiva, é impossível ele ter acertado a segunda flecha. Tem alguns momentos também que a fotografia muda drasticamente para tentar demonstrar que o personagem é esquizofrênico, acrescentando um tremido, câmera na mão e planos bem fechados. Mas nessa cena específica é totalmente desnecessário, porque era um diálogo normal e essa suposta crise não volta a acontecer mais durante a história. Acredito que essas técnicas foram colocadas ali para tentar criar uma tensão, mas em um momento nada a ver. Também não funcionou. O CGI é até bem feito e uma das poucas qualidades do longa, mas chegando perto do final, não sei o que aconteceu. Acredito que até os responsáveis pelos efeitos desistiram da obra. Faltou falar de um dos principais elementos do filme e, para mim, o maior defeito: o roteiro. Utiliza da jornada do herói, uma estrutura de roteiro clássico usada em diversos filmes e que pretendo fazer um vídeo falando sobre mais para frente e que não tem problema algum, desde que seja bem aplicada, que nessa obra não é. Mas o meu maior problema com esse roteiro é de como ele insulta a inteligência do espectador. Praticamente até os 15 minutos do filme, 7 minutos disso foi narração atrás de narração. Além de ser desnecessário e repetitivo, tem cenas no meio do longa que explicam novamente o que a narração explicou no começo. Fica chato demais, além de quebrar todo o ritmo da obra, que é desnecessariamente lenta, porque faz questão de mostrar flashes desse dom dele de continuar vivendo em outro corpo. Mas nós já entendemos tudo isso porque foi explicado no começo, e essa narração magicamente desaparece quando ele começa a se relacionar com outros personagens. Ou seja, essa narração até poderia funcionar por causa da esquizofrenia dele, mas não. O roteiro não confiou que a direção conseguiria contar essa história, então decide repetir várias vezes para o espectador entender. Ou seja, o roteiro te chama de burro. E na verdade, o roteirista que foi incapaz de criar uma história decente, porque além disso tudo, o conceito de renascer não fica tão bem estabelecido, muito menos as facções, que aparentemente tem duas, mas depois parece que tem três, mas no final só tem o bem e o mal, e o resto é irrelevante e descartável. Até mesmo alguns personagens, se não aparecessem, não mudariam em nada no desenrolar da trama. Fora que tenta poetizar todo esse esquema de vida passada e vida atual que é horrível. Sério, horrível. O roteiro cria várias soluções do nada, chegando até perto do final, os personagens do nada mostram que têm poderes mágicos. Mágicos mesmo, quase como um super-homem ou o Flash. Só porque, novamente, o roteirista foi incapaz de criar soluções decentes para a história, e teve que apelar para o absurdo e para o clichê. Eu anotei mais de 8 cenas para explicar como o roteiro é ruim, sem brincadeira, mas acredito que já ficou mais que claro como eu não gostei dele. Então só vou deixar uma cena do próprio filme fazendo piada dele mesmo. So I get on a plane, you get all my memories back, and I save the whole entire world, right? That's it? That's pretty much basically it, right? Told you it was gonna get weird. So what now? Pegue o pior defeito de Velozes e Furiosos e o pior defeito de alguma obra da Marvel, junte e você ainda estará longe de Infinity, porque é um filme péssimo, terrível, praticamente nada funciona, é uma aventura chata, desinteressante, mas que funciona bem, para quem tem insônia. Você vai dormir rapidinho, eu te garanto. O longa é um aglomerado de erros que não acaba nunca e um dos piores filmes que vi de 2021. Caso queira ver o que eu estou assistindo, me siga no Letterboxd. Caso tenha gostado do vídeo e queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir.